que vocês têm, a coragem que vocês têm, a determinação que vocês têm. E em qualquer projeto da vida de vocês, que vocês empreenderem, que vocês se mostrarem dedicados, esforçados, vocês vão ouvir isso. Se você começar a malhar para ficar assim, ó, daquele shape pro verão, alguém vai falar que você devia comer um brigadeiro. Alguém vai falar que você tá errado. Alguém vai falar que você tá obcecado. Por quê? Porque a pessoa fica, gente, de onde que essa criatura tira essa força de vontade? Uma coisa que eu acho super paradoxal. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Uma coisa que é super paradoxal. Peraí, Maíra chegando aqui. No concurso é o seguinte. A gente fica com a autoestima muito combalida nessa fase. Vocês sentem isso? Vocês sentem que vocês nunca se esforçaram tanto para alguma coisa na vida? Assim, tá muito distante do seu maior esforço. Isso aqui é uma coisa ponto fora da curva na sua vida. Você nunca foi tão incrível, a verdade é essa. Você nunca foi tão dedicado, você nunca foi tão esforçado. No entanto, você nunca se sentiu tão mal com você. Não é uma coisa paradoxal? Você nunca foi tão incrível na vida. E você nunca se sentiu tão mal. Agora, olha outro paradoxo importante que a gente tem que pensar, porque hoje eu quero que a gente comece a arrancar os rótulos de vocês. Esse é o objetivo dessa aula. A gente tem que chegar no final da aula, a gente vai chegar com nada construído, a gente vai chegar com muita coisa destruída no final dessa aula. Esse é meu objetivo. Quando você se dedica num projeto, quando você fala assim, eu vou estudar para um concurso, ou eu vou abrir uma empresa, ou eu vou emagrecer, ou eu vou ficar super saudável, qualquer projeto, você tem que ter uma coisa chamada autoestima. Vocês estão aqui hoje porque, ainda que não agora, mas em algum momento do passado, vocês pensaram, eu vou dar conta desse projeto. Senão vocês não teriam começado. Vocês já pararam para pensar nisso? Você achou, em algum momento do passado, que você ia dar conta. E é o que eu digo sempre. Você errou de sonho porque as coisas não saíram até agora conforme o que você imaginou? Não. Você pode ter errado outras coisas. Você pode ter errado de data. Você pode ter errado a narrativa de como aquilo se desenrolaria. Mas você não errou de sonho. Não dá pra gente errar de sonho. Entende? Então vocês estão no lugar certo, mesmo que as coisas não tenham se desenrolado do jeito que vocês imaginaram. Olha só, tudo na vida, gente, é uma previsão. A gente projeta, a gente prevê. A gente prevê com base nas nossas experiências de vida, a gente prevê com base no mercado, a gente prevê com base nas experiências de vida das outras pessoas que você convive. Mas tudo é uma previsão e as coisas tendem a não se concretizar 100%. Você não tem poderes mediúnicos. Então você vai projetar e parte você vai acertar e parte você vai errar. A Ana, já tô com lágrimas nos olhos, gente. Ó, amo muito tudo isso. Eu fico emocionada na aula com vocês, sabia disso? E eu não sou uma pessoa de se emocionar fácil. Eu sabia que eu ia ficar emocionada na aula de vocês. Porque eu me vejo na carinha de cada um de vocês. Sabe? Eu vivi isso por um longo tempo. E eu vivi isso numa época que não tinha muito suporte. Então foi muito duro para mim. Eu paguei um preço muito alto, pessoal, um preço muito alto. Tanto que depois que eu tomei posse, eu não sei se todo mundo já ouviu essa história minha, mas depois que eu tomei posse, no primeiro mês que eu tomei posse no meu primeiro concurso, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade. Resultado do tempo que eu fiquei trancada em casa estudando e surtando. Porque estudar não deixa ninguém surtado, gente. A gente deixa a gente surtado. A gente vai chegar nessa parte ao longo do curso. Mas eu não sabia, eu era muito novinha, perdida, não tinha orientação de nada. Então, eu sofri muito, eu bati muita cabeça, eu cometi muitos erros. Por isso a minha preparação foi muito demorada. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava caminhando no escuro. Essa era a sensação que eu tinha. E hoje eu olho para trás e eu falo, não, de fato, eu estava caminhando no escuro, né? Não era impressão minha, não. Eu estava mesmo.
Só que dá para você passar por essa fase com menos dor, menos sofrimento, e é isso que eu quero para vocês, porque eu não quero para ninguém o que eu vivi. Foi muito difícil. Depois que eu tive esse meu transtorno de ansiedade, ele foi muito agudo, assim, ele já começou muito ruim, sabe? E eu levei uns 5 anos para realmente falar assim, não, eu me sinto 100%. Quer dizer, aqueles primeiros 5 anos de aprovada, aqueles primeiros 5 anos que você está celebrando sua vitória depois de tanta luta, aqueles primeiros 5 anos eles foram um pouco manchados por esse transtorno de ansiedade. Tinha muita dificuldade. Eu acho que eu evitei também tanto as pessoas ao longo da minha preparação, porque eu ouvi tantos absurdos, então eu comecei a olhar para as pessoas como verdadeiras ameaças. Eu sou uma pessoa que eu sou muito introvertida, assim. Apesar de eu gostar de falar com vocês e eu não ter dificuldade de aparecer, nem de dar aula e tudo mais, na minha vida pessoal eu sou uma pessoa muito introvertida, assim. Eu não gosto de ficar no meio de muvuca, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar quietinha na minha casa lendo, sabe? Eu sou caseira. Então, assim, para mim, ficar em casa estudando não era tão difícil do ponto de vista eu queria ficar na muvuca, mas era muito difícil não ter nenhum contato. Por mais que você seja introvertido, nenhum contato não é do ser humano, sabe? É cruel isso. E aí você ouve as coisas das pessoas. Depois que o meu transtorno de ansiedade começou, eu observei que uma das coisas que mais era gatilho para mim era situações em que eu tinha que conversar com pessoas que eu não tinha muita intimidade. Mas isso não tinha nada a ver com timidez, nada a ver. Aqui, se você falasse, Gabriela, sobe ali no palco, dá uma aula para 200 pessoas, eu ia de boa. O que eu não era de boa é porque eu ficava um pouco na expectativa de ouvir uma coisa horrível. Ou alguma pergunta que me desconcertasse, como hoje vocês com certeza têm medo de escutar. E aí, já passou? Ou então, e aí, há quanto tempo você estuda? Ou quem aqui tá te bancando enquanto você já fez uma faculdade? Por que que você não tá trabalhando? Por que que seus pais precisam te ajudar? Você não tem mais idade para isso. É isso que a gente tem medo de escutar. A Silvia, medo do julgamento. Sem dúvida, as pessoas, a gente tem medo das pessoas olharem pra gente. A Lízia falando, não falo mais que estudo para concurso. Esse negócio de não falar eu acho ótimo. Podendo não falar, não fale. Poupe-se. Mas às vezes é difícil, porque a pessoa convive com você, ou é um parente, ou sabe qual era a dificuldade para mim? A pessoa perguntava assim: ah, você se formou? Formei. Você trabalha onde? Ah, eu não trabalho. O que você faz então? Eu ficava sem resposta. Porque se eu falasse, eu não trabalho, a pessoa perguntava: o que você está fazendo então? Tá fazendo mestrado? Não. O que você está fazendo? Estou estudando para concurso. Eu ficava sem saber o que dizer. E eu imagino que vocês passem esse perrengue. Você fica sem saber o que dizer. Você vai falar o quê? Que eu estou em casa vendo televisão? É uma situação complicadíssima que vocês vivem. Complicadíssima. E muita gente julga demais. Muita gente tem um pensamento muito antigo. Alô, e eu que já fiz 2 faculdades. Gente, eu tenho uma amiga que ela tá na segunda faculdade, já fez 3 pós e tá nesse perrengue até hoje. Ela vai fazendo uma coisa atrás da outra, assim, até para ter uma justificativa para as pessoas. Eu tinha uma aluna que ela se vestia, saía para trabalhar todo dia num trabalho que não existia, depois ela voltava, ela ia para a salinha de estudos. Só que ela falava que ela estava indo trabalhar, ela se arrumava igual advogada, ela se arrumava no jeito assim, de blazer, de salto alto, só para os vizinhos não encherem o saco dela. Pensa, o que o ser humano tem que viver para estudar e tentar crescer na vida? Porque até parece que vocês estão cometendo um crime, né? Você está estudando, você está correndo atrás, era para as pessoas estarem fazendo o quê? Palmas. É isso que vocês tinham que estar ganhando. Palmas e confetes, porque vocês estão passando um perrengue para conseguir um trabalho honesto e para contribuir com a sociedade. Quer dizer, você não está fazendo mal para ninguém. Você está fazendo um bem enorme para você, para várias pessoas à sua volta. Porque também, deixa eu só desligar esse ar-condicionado aqui que eu estou me congelando, gente. Esse sonho de estudar para concurso, às vezes também uma coisa muito comum é a gente se sentir um pouco mal por estar sendo egoísta. Algum de vocês já sentiu isso? Se sentir mal porque tá Silvinha falando, que se sente assim, não tô dando atenção para minha família, não tô dando atenção para as pessoas que eu gosto, tô pensando só em mim, na minha aprovação, tô me isolando das pessoas. Às vezes a gente se sente culpado quando a gente está focando no nosso projeto, né?
Só que você tem que pensar o seguinte, eu levei muito tempo também para compreender isso, por isso que eu gosto de dividir com vocês, porque alguns insights que eu tive nesses anos todos, se eu tivesse tido antes, eu teria sofrido muito menos, sabe? Muito menos. Que é o seguinte, quando você passa um monte de gente com você. Essa é a verdade. Se você passa num concurso e tem uma estabilidade financeira, isso representa uma tranquilidade para os seus pais, que não vão precisar lá na frente pagar teu plano de saúde, pagar a escola do teu filho. Você folga a vida financeira dos seus pais. Se você tem irmãos, eu estava falando com uma aluna ontem no telefone, que ela falou: Poxa, eu parei de trabalhar, eu não consigo continuar com coaching. Eu queria muito continuar, eu preciso muito continuar. E a irmã dela foi lá e falou: Não, eu vou pagar o coaching para você até você passar. Porque a irmã dela já é concursada. Quer dizer, você pode ajudar um irmão, você pode pagar uma faculdade de alguém, você pode dar um curso para alguém, você pode pagar o plano de saúde, às vezes, da sua avó, do seu avô que não tem. Quer dizer, a partir do momento que você se empodera, e eu não gosto muito dessa palavra, porque essa palavra já está muito batida na mídia, mas eu quero transmitir essa mensagem para vocês hoje, depois mais para frente na aula eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. A partir do momento que você se empodera, e se empoderar no sentido de ter força psicológica, porque vocês estão aprendendo isso, tá? Isso aqui é uma faculdade de força e resiliência que vocês estão passando. Vocês vão ver que lá na frente, depois que vocês tomarem posse, a vida de vocês vai ter outro colorido com o que vocês aprenderam aqui em termos de lidar com a emoção. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu não tenho dúvida. O concurso me fez uma pessoa mais humilde, porque se tem uma coisa que te deixa humilde, é um gabarito, hein? Olha, poucas coisas deixam o ser humano humilde igual o gabarito. Então, me deixou mais humilde e eu tenho certeza que já deixou vocês mais humildes. Você se torna uma pessoa mais sensível à dor das outras pessoas, porque quando você sente dor, seja ela de que natureza for, se você vive um período de dor muito grande na sua vida, você se dói quando alguém passa qualquer situação difícil. Você se dói mais, dói em você, dói na sua carne. Então você se torna uma pessoa melhor nesse sentido. Isso... Ah, Ana, agora é oficial, eu tô chorando. Gente, daqui a pouco eu choro. Faz isso não, hein? Pelo amor de Deus. Se a gente perde o controle da aula, fica todo mundo chorando. Não pode. Mas você se torna uma pessoa mais forte. Então, às vezes, e lá na frente na aula a gente vai falar disso de novo. A gente tem um pouquinho de... A gente tem muita autossabotagem por vários motivos. Mas um dos motivos que acontece essa autossabotagem é porque a gente fica com medo de, ser egoísta, de estar sendo egoísta por estudar, tá? E porque a gente tem medo de romper com o status quo. A gente tem medo de se destacar e magoar alguém. Entendem isso? Olha que coisa. A gente tem medo da gente se destacar e deixar alguém para trás. Todo mundo tem esse medo? Não. Às vezes esse medo não ressoa no seu coração. Mas às vezes o egoísmo, o medo de estar sendo egoísta ressoa no seu coração. Aqui nesse curso eu vou falar várias hipóteses. E você não vai se encaixar em todas. Você não vai se encaixar em todas. Mas você vai se encaixar em algumas e vai ajudar a sua reflexão. Então, essa questão de ser egoísta, já expliquei para vocês. Quando você passa, você ajuda mais gente. Quanto mais empoderado você fica, emocionalmente, como a gente já disse aqui, e financeiramente também, mais capaz você é de ajudar. Já pararam para pensar nisso? O que vocês estão fazendo aqui, gente, é muito mais do que estudar para uma prova, passar e arrumar um emprego. Vocês sabem que é muito mais. Vocês já perceberam que é muito mais. Vocês estão se empoderando para ajudar pessoas. Isso ajuda você a enxergar, ter essa compreensão, ajuda você a enxergar esse período da sua vida não como uma coisa fria, mas como uma coisa, uma missão, um propósito. E vocês não têm nem ideia de como uma aprovação vai ajudar a vida de vocês e vai ajudar você a ajudar outras pessoas. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, por exemplo.
quando eu estava estudando para concurso. Nunca, jamais. Nada disso aqui foi planejado. Mas as coisas vão caminhando. Se você está sempre fazendo o seu direitinho, com uma intenção boa no seu coração, as coisas vão se desenrolando do jeitinho que elas têm que se desenrolar. Nem tudo a gente vai entender na hora que acontece. Por exemplo, às vezes acontece uma coisa muito ruim na nossa vida. Uma coisa que fugiu totalmente do planejado. Por exemplo, uma reprovação num concurso para o qual você estudou muito, muito. Você fala, cara, por quê? Por que que deu errado? Tipo, eu fiz tudo certo, por que que deu errado? E às vezes naquele momento você não consegue ver uma explicação. Eu senti isso quando eu estudei anos e anos para a prova da Receita Federal e não passei. Só eu sei o baque que foi aquilo na minha vida. E naquela época eu pensei, Deus me esqueceu. Deus virou as costas para mim. Algum de vocês já sentiu isso? De eu fui esquecido? Ou por Deus, ou pelo cosmos, ou sei lá o quê? Sentiu que foi esquecido. E eu senti isso por um tempo. Eu fiquei assim uns 6 meses a pessoa mais amarga que vocês podem imaginar. Eu fiquei muito amarga no começo. Muito. E aí, sabe o que eu observei? Anos lá na frente, né? Anos lá na frente. Jô, fecha seu áudio, por favor, só para não ficar o ruído. Isso, valeu. Sabe o que eu observei? Eu vi um discurso, não sei se vocês já viram esse discurso do Steve Jobs. Se vocês não viram, eu vou botar lá no grupo para vocês assistirem depois na íntegra, que aquilo sim é de chorar, de derramar lágrima, tá? Que ele fala o seguinte, ele vai falando várias coisas na vida dele que ele fez que não tinha conexão aparente com nada naquele momento. Cursos, enfim, várias coisas. E também acontecimentos. Nesse caso que eu tô dando para vocês de exemplo, a minha reprovação na Receita. E lá na frente, todas as mini coisas que ele fez e que ele viveu e os desgostos que teve, que pareciam que não tinham conexão com nada, tudo isso se juntou para ele criar a Apple. Ele conseguia explicar cada coisinha da vida dele. Isso aqui gerou isso aqui dentro da Apple, isso aqui gerou isso aqui dentro da Apple. Incrível o discurso. E eu, esse grãozinho de areia, digo para vocês, eu olho para minha vida hoje e eu vejo que aquela reprovação me trouxe, por exemplo, para esse sábado, para esse dia com vocês. Porque se eu não tivesse vivido um desgosto daquele tamanho, uma dor daquele tamanho, uma decepção daquele tamanho, e não tivesse tido que aprender a levantar a cabeça e seguir em frente, eu não teria condição de estar aqui mostrando a minha experiência para vocês. E isso aqui é um grande sonho para mim. Cada dia que eu falo com vocês ou que eu tenho contato com vocês é um grande sonho que eu realizo. Então, às vezes vocês vão passar determinados desgostos, como eu sei que vários de vocês estão vivendo, mas você tem que confiar que os pontos vão se ligar lá na frente. E não é porque você não está vendo essa ligação e não está tendo essa explicação agora, isso não quer dizer que você não vai saber lá na frente o porquê. Você vai saber. Você vai saber o porquê. Por que que às vezes você fala assim, poxa, mas eu tô na idade tal e eu já queria ter isso, isso e aquilo. Você vai saber. Só que aí você tem que ter uma coisa. Você tem que ter fé. E quando eu falo em fé, eu não tô falando necessariamente de fé em Deus. Porque eu sei que nem todo mundo crê. O que eu quero dizer para vocês é que você tem que ter fé no processo. Você tem que ter fé em alguma coisa. Você tem que ter fé que os pontos vão se ligar lá na frente. Porque se você não tiver isso, a ansiedade vai consumir você. Consumir. Se você ficar sempre esperando saber de antemão tudo o que vai acontecer e os porquês, você vai se apavorar cada vez que você tiver um revés na sua vida. E você vai ter muitos reveses na sua vida. Porque a vida de todo mundo é assim. Quer ver uma coisa que eu aprendi também, que eu achei que deu muita diferença? Perceber que 90% das coisas vão dar errado.
O dia que eu fiz as pazes com essa realidade, a minha vida andou. Você não precisa que 100% dos seus esforços deem certo. Você precisa de um pequeno percentual dando certo. Aqueles 90% que deram errado, eles construíram os outros 10 que deram certo. Vocês entendem isso? A partir do momento que você começa a internalizar isso para você, você fica mais resiliente, você tem mais paciência quando as coisas dão errado. Você tem mais crença de que deu errado agora, mas lá na frente vai dar certo. Isso é muito importante. Bom, queria fazer uma pausa aqui, porque essa foi uma breve introdução, que foi não tão breve assim, mas eu queria começar, né? Eu já falei um monte aqui, a lançar a aula, agradecendo vocês por estarem aqui. Cada vez que vocês se matriculam num curso, e eu sei disso porque eu já tive aí no lugar de vocês fazem uma aposta. Vocês dão um salto no escuro. Vocês fazem um investimento não só financeiro, mas um investimento emocional. Será que esse curso vai ser o curso que vai mudar o jogo para mim? Cada vez que você compra um curso é essa aposta. E eu agradeço muito por vocês estarem apostando aqui no impacto. E eu me comprometo com vocês a fazer tudo que estiver ao meu alcance para que esse curso seja realmente um divisor de águas na vida de vocês. O meu objetivo é que vocês saiam desse curso fortes, porque ao longo do tempo a gente vai se enfraquecendo muito no concurso, a gente vai cansando fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E quando a gente se cansa, a gente acaba desistindo do projeto antes de cruzar a linha de chegada. E essa é a pior situação que pode acontecer, porque você pagou o preço, mas você não colheu o resultado. E isso é muito triste. Você não pode cansar antes da linha de chegada, você não pode se exaurir emocionalmente antes da linha de chegada. E eu acho também que vocês já perceberam que estudar é a parte fácil do concurso. Sentar e estudar é a parte fácil. O difícil é você administrar todo o seu emocional nessa fase. É você lidar com a autossabotagem. É você se perdoar pelas autossabotagens. É a sua procrastinação que vem de outras raízes que a gente vai discutir longamente no curso. É você tentar levantar a sua autoestima quando você olha para a sua vida em volta e você não vê nada muito concreto ainda para você apoiar a sua autoestima. Você não tem um emprego, às vezes, dos seus sonhos, ou qualquer emprego, para aquilo levantar a sua autoestima. Às vezes você está num isolamento tão grande nessa fase de concurso, não por vontade própria, mas por circunstâncias, que você não tem pessoas ali validando sua autoestima, você não tem amigos validando sua autoestima, às vezes você não tem nem sua família ali te dando apoio, validando a sua autoestima. Então, a gente precisa, nesse curso, te fortalecer para que você cruze a linha de chegada. Eu não posso deixar você nadar para morrer na praia. Porque você já pagou o preço. A gente tem que fazer você suportar o resto da jornada para você pegar seu prêmio. Porque você já fez por merecer o seu prêmio. Concordam? Que a gente não pode deixar você morrer na praia. Então, eu queria agradecer a aposta de vocês. Isso é muito importante. Vocês vão ver lá no PDF, o nosso livro ainda está ficando pronto. Infelizmente, atrasou um pouquinho. Mas vocês vão ver no início do PDF que eu deixei para vocês, que é justamente um agradecimento meu e um agradecimento da parte de vocês, não a mim, mas a Deus por nos ter colocado juntos aqui. Eu sempre falo que eu faço uma oração todo dia de manhã. E a minha oração é para que Deus traga para mim os alunos que estão necessitando da minha palavra e que leve para outros coaches, outros professores, outras pessoas, quem vai se beneficiar mais do contato com eles. Então, eu creio que se vocês estão aqui, é por um motivo muito, muito grande, muito maior do que todos nós. Por tudo isso, eu sou muito grata a vocês e a Deus por termos hoje esse espaço para a gente conversar sobre uma questão tão importante que é a questão emocional. Né? Às vezes a gente é muito ensinado a varrer essa questão emocional para debaixo do tapete e principalmente a gente é ensinado a se envergonhar do nosso emocional. Já sentiram isso? Alguém já sentiu isso? Que qualquer demonstração de vulnerabilidade tem que ser abafada. Se alguém demonstra vulnerabilidade, a gente às vezes se sente constrangido, desconfortável, sem saber o que dizer.
Se a gente demonstra vulnerabilidade, às vezes a gente é até repreendido. Não se exponha. Quem nunca ouviu, não se exponha. Não se exponha tanto assim. Agora, fato é que, apesar da gente estar vivendo num período em que a gente vê muito isso, não exponha a sua vulnerabilidade, né? Exponha só as alegrias, as coisas boas e tudo mais. A sociedade nunca foi tão triste, tão deprimida e tão ansiosa. Então, a gente não pode fechar os olhos para uma necessidade do ser humano, que é conexão. Desejar conexão, precisar de conexão, não é uma fraqueza. É uma condição humana. Vou repetir isso. Desejar conexão e precisar de conexão é uma condição humana, não é uma fraqueza. Mas é visto socialmente muitas vezes como uma fraqueza. Fato é que, se você não buscar a sua conexão, se você não tiver conexões, se você não tiver aquela coisa do coração quentinho, sabe o que acontece? Você adoece e adoece escondido. Você chora e chora escondido. Você sofre e sofre escondido. Sem socorro. Você tem que pedir socorro. Você merece receber ajuda. Ajuda não é vergonha, ajuda não é fraqueza. Entendem? Então a gente precisa aqui criar a conexão. Porque o concurso não cobra de vocês o isolamento. Às vezes ele ajuda a causar, pela falta de tempo, pela falta de dinheiro, ele ajuda a causar o isolamento. Mas você não tem que ser isolado para passar. Você também não tem que ser ansioso. Você não tem que ter uma crise de ansiedade para justificar que você sofreu o suficiente para merecer sua vaga. Não há troca de sofrimento por vaga, isso não existe. Mas a gente enfiou na cabeça que para a gente merecer, a gente tem que sofrer. Olha que problema. Agora, vamos lá, vamos começar a arrancar os rótulos. Eu falei que no final dessa aula a gente não vai ter construído nada, a gente só vai ter destruído. Não foi isso? Então vamos começar a destruir, vamos começar a demolição, hein? Primeira coisa, vocês vão ver no PDF de vocês que eu explico o seguinte. Tudo que você acha que você é, tudo que você acha que você é, você não é. Você está. Tem uma grande diferença. A partir do momento que você internaliza, eu não sou, eu estou, você abre as portas para mudança. Porque se você é, isso é imutável. Você pode fazer o que for, que isso nunca vai mudar. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Se você é, o que a gente vai fazer? Só resta aceitar. Agora, se você está procrastinador, percebe a diferença na linguagem? Você está procrastinador. Você é ansioso. Do primeiro dia da sua vida até hoje, você sofreu de ansiedade ou algum momento da sua vida você foi tranquilo. Então, você não é ansioso. Você está ansioso. Ah, eu sou uma pessoa triste. Você é triste? Durante todos os dias da sua vida você foi triste? Não, você está triste. A gente tem que compreender a transitoriedade das coisas. Só que é mais fácil e prático a gente botar esse selo de de definitivo. Se é definitivo, é imutável. Se é imutável, a gente não tem o que fazer. Só resta aceitar. Mas você não é, você está. Muita gente que está estudando para concurso se sente uma pessoa fracassada. Você é um fracasso? Quantas coisas você já conseguiu na sua vida? Quantos sucessos você já teve? Sucessos mais profissionais ou na escola ou na faculdade, mas também sucessos pessoais. Nas suas relações, coisas boas que você já fez para as pessoas. Então você botou aí um rótulo em você de fracassado, porque em um pedacinho da sua vida, que é a vida profissional, as coisas ainda não estão do jeito que você gostaria. Não existe ser fracassado. Porque olha só,
Sucesso e fracasso, primeira coisa, são conceitos muito abstratos. O que é sucesso para um é para outro. O que é fracasso para um não é para outro. Você já tem escolaridade muito superior a, eu arriscaria dizer, 99% da população brasileira. E você tá aí achando que você é burro. Olha que loucura. Os números dizem o contrário. Lembrando que burro também é um conceito muito abstrato. Muito abstrato. Na verdade, as pessoas não têm oportunidades. E algumas também não se dedicam. Claro, existe essa realidade. Então, o que eu quero? Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam. Anotem aí. Eu não sou. Eu estou. Agora, vamos lá. Você não é todas as coisas ruins que você pensa. Porque você está. No máximo. Às vezes você nem tá. Mas às vezes você tá. E você também não é as coisas boas que você é. Agora, vamos lá. A gente, ao longo da vida, a gente varia nas nossas características. E, às vezes, a gente é uma pessoa super generosa. Mas em outros momentos da nossa vida, não. Então, a gente está mais e menos generoso ao longo da vida. Às vezes, quando você está num momento da sua vida, está muito tranquilo, tá tudo correndo bem, você é uma pessoa super simpática. Mas às vezes, depois de uma reprovação, naquela semana seguinte a uma reprovação, você às vezes não tá uma pessoa muito simpática, não. Às vezes você é uma pessoa que consegue transmitir fé para as outras pessoas, dar esperança para as outras pessoas. Às vezes você tá amargo e triste e sem esperança. Às vezes você tem esperança para você e para o outro, às vezes você não tem nem para você. Então, além de você não ser, você estar, as características ruins, elas somem. Em algum momento elas somem, certo? Porque tudo é transitório, mas as boas também. Então, o que a gente precisa estar atento? Para a gente fazer com que as ruins passem, ou que a gente consiga pelo menos reduzir, e para que a gente possa manter as boas. Porque a gente perde as boas se a gente não ficar de olho nelas. Quer ver uma coisa boa que você tinha e que provavelmente você não tem no mesmo grau mais? Autoestima. Quando você começou, você tinha uma autoestima melhor do que agora, é ou não é? E você foi perdendo. A gente tem que cuidar pra gente não perder as boas que a gente tem. Se tudo é tão flexível e transitório, isso é ótimo porque a gente perde o rótulo das coisas ruins. Eu não sou procrastinador, eu não sou uma pessoa sabotadora, eu não sou mal-humorado, eu não sou triste. Eu estou. Agora, para você ser uma pessoa corajosa, tranquila, com uma boa autoestima, também temos que trabalhar nisso. Porque você também não é essas coisas. Você tá essas coisas. Mais ou menos. Então, já entendemos que tudo é transitório, inclusive as coisas boas. Certo? Chegamos até aí todo mundo junto? Todo mundo acompanhando? Ok. Agora a gente vai entrar num pormenor disso que eu tô falando. Você não só está alguma coisa, você está alguma coisa em algum grau. Tudo é uma gradação. Porque às vezes a gente põe um rótulo de definitivo e também de extremo. A gente pensa feliz ou triste, calmo ou ansioso, bem-sucedido, fracassado. Só que é muito difícil você estar nos extremos. Você está em algum ponto ali naquela régua da gradação daquela característica. Eu botei para vocês no PDF, não sei se vocês já abriram, mas uma reguinha. Feliz, triste. Onde é que você tá ali? Eu tô mais pro meio? Eu tô mais pro feliz? Eu tô mais pro triste? Experimenta marcar aquela reguinha por uma semana. Naquelas características ali que eu coloquei. Por uma semana. Você vai ver que todo dia você vai marcar a reguinha num lugar diferente. Isso comprova
a transitoriedade, você não é, você está, e isso comprova que você está em algum grau, você nem sempre está nos extremos. 99% do tempo arrisco dizer que você não está nos extremos. Você está em algum lugar ali no meio. Quando você entende essa fluidez, essa transitoriedade e essa gradação, tudo parece possível. E tudo soa mais leve. Concordam? Porque a partir do momento que você entende isso que eu falei, toda mudança é possível. Na verdade, a mudança é a tendência. Ficar congelado numa característica que é o exótico, que é o diferente. Entenderam? Você mudou. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho uma dificuldade de mudar. Nossa, é quase impossível para mim mudar ou mudar tal característica. Só que para pensar uma coisa. Do dia que você nasceu até hoje, o tanto que você mudou. Você mudou sem querer. Você mudou sem fazer esforço. Você mudou sem notar. Você notou, por exemplo, que a sua autoestima estava caindo dia a dia? Se você abrir o olho na cama de manhã e falar assim, hoje eu estou 20%, com 20% a menos de autoestima? Não. Um dia você parou e falou, caraca, cadê minha autoestima? Você mudou e não viu. Então mudar é a tendência. As coisas tendem para mudança. Lembra disso naquele dia que você está se sentindo no fundo do poço. As coisas tendem para mudança. Tudo é impermanente. Quando você enxerga isso, você sai daquela bad mais rápido. E você até sente uma certa calma, mesmo numa situação de caos, você sente uma certa calma, porque você sabe que aquilo é temporário. Porque tudo foi temporário até agora na sua vida, na vida de todo mundo. Olha para trás. Tudo foi temporário. Até fisicamente você mudou. Até fisicamente você mudou. As suas células não são as mesmas. A gente vai trocando. O seu cabelo não é o mesmo. Ele vai caindo e vai nascendo e vai se renovando. Você nunca é a mesma pessoa. Então, quando a gente entende esse movimento, vem a calma. Vem a certeza de que as coisas vão melhorar. Porque elas vão variar. E é natural que isso aconteça. Entendem? Eu quero falar com vocês agora de um outro tópico que está ali no nosso livro, pro tema da nossa primeira aula. Já falamos bastante, então, de que você não é, você está, e está numa gradação, e que as coisas tendem para mudança. E que você sabe e consegue mudar, sim, porque tudo que você fez até agora na sua vida foi isso. Você já mudou várias vezes. Para você é tão natural mudar que você já mudou várias coisas sem nem perceber. Então, essa teoria de eu não consigo mudar, ela já caiu por terra. Já provei para você que você consegue, porque você já fez. Certo? Ok. A partir do momento que a gente pensa isso, a gente sente na nossa mão um poder. Se as coisas são tão fluidas, você pode empurrar as coisas para o lado que você quer. Certo? Não é estático, é fluido. Então, você vai empurrar para o lado que você quer. Certo? Você não consegue ser determinante, assim, 100%, mas você consegue ter uma influência enorme sobre o caminhar das coisas na sua vida. Claro que você não controla tudo, mas você controla muito. Você controla muito, certo? Então, isso gera o que na gente? Uma coisa chamada autorresponsabilidade, que não é uma palavra muito gostosa de se ouvir. Eu, pelo menos, acho que quando a gente fala autorresponsabilidade, sempre soa como uma coisa pesada, chata e uma tarefa. Não parece uma coisa gostosa. Não parece um poder, parece um dever. Concordam? Parece um dever. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, chega a dar um rançozinho. Dá um ranço, dá um ranço. Mas olha só, a gente tem que enxergar autorresponsabilidade separado de culpa. Isso aqui muda o jogo total. Muda o jogo total.
A gente não gosta de ser responsável porque se der errado, nós somos os culpados. E ninguém quer ser culpado de nada. Ninguém. E ser culpado realmente é péssimo. Porque culpado é quem causa o problema. Anotem aí. Culpado é quem causa o problema. Responsável é quem tem a capacidade de resolver o problema. Responsável é quem tem a capacidade de resolver o problema. Então, se você é autorresponsável, você é uma pessoa capaz de resolver os seus problemas. Entendeu? Autorresponsável é uma pessoa capaz de resolver os próprios problemas. E isso todo mundo quer ser. Ninguém quer ser culpado. Ninguém quer ser o causador do problema. Mas todo mundo quer ser capaz de resolver os próprios problemas. Porque a partir do momento que você terceiriza a solução de problema na sua vida, você pega todo o seu poder e dá na mão das pessoas. E isso te infantiliza. Isso te infantiliza. Quem é que precisa de um terceiro resolvendo os problemas? Criança. É criança que precisa de um responsável. A gente não fala assim, quem é o seu responsável na escola? A criança não é autorresponsável. Ela tem que ter um responsável. Agora, a gente fica com um mau hábito da infância, que a gente não se desapega, de que a gente quer que as outras pessoas sejam responsáveis por nós. Porque isso reduz o peso e isso te leva emocionalmente para um lugar de paz chamado infância. E aí a gente começa a fazer o quê? Distribuir responsabilidades. E distribuindo culpa, porque na nossa cabeça virou uma coisa só. Eu não quero ser culpado. Então eu vou distribuir responsabilidade. Peraí, culpado e responsável são coisas diferentes. A partir do momento que você fala, eu não passei porque eu não tive apoio de fulano, eu não passei porque minha vizinha fica ouvindo a rocha nas maiores alturas todo dia. Atrapalha? Atrapalha. Sua vizinha culpada por atrapalhar o seu estudo? Ela causou o problema. Quem é responsável por resolver o problema? Você. O poder está na sua mão. O nosso poder ele não é infinito, ele tem limitações. Isso eu concordo. Tem limitações. A gente não manda em tudo, a gente não define tudo. A gente define muito. Você pode compor, por exemplo, usar um abafador. Ah, não vai ser perfeito? Não vai ser perfeito, mas vai quebrar um galho. Ou você pode reclamar da vizinha e jogar a culpa nela. Mas aí, o que resolve seu problema? O que vai te fazer estudar e passar? Porque a partir do momento que a gente transfere responsabilidade, a gente sente um alívio. Principalmente quando a gente está muito sufocado, muito sobrecarregado, a gente tem um impulso de dividir a carga. Entende? A gente quer dividir a carga. Mas a partir do momento que você divide a carga, você divide o controle da sua vida. Se você distribui responsabilidades, você distribui o controle da sua vida. A criança, ela não tem controle da vida dela. Já viu adolescente que fala assim, porque quando eu fizer 18 anos eu vou sair dessa casa e eu vou viver do jeito que eu quiser. Né? Acho que todo mundo teve alguma fase rebelde assim. Hoje a gente fala, gente, que eu era feliz e não sabia. Tava com a vida ganha, né? Só que ali qual é o dilema? Não tem a responsabilidade, mas não tem o controle. E não ter o controle é horrível. Não ter o controle te coloca de coadjuvante na sua própria vida. E a gente, quando vai ficando adulto, a gente quer esse controle. Para você ser livre. Se você tem o controle sobre a sua vida, você tem o quê? Liberdade. O que o adolescente quer quando ele reclama que é muito controlado? Ele quer liberdade. Então você quer liberdade. Mas para você chegar na liberdade, você tem que ter o controle. E para você ter o controle, você tem que ser responsável. Você tem que pagar o preço. O preço é ser responsável. Entende?
Então, quando você ouvir a palavra ser responsável, ter autorresponsabilidade, não associe com tarefa, associe com liberdade. Procura trocar isso na sua mente. Já viram aquela frase, disciplina é liberdade? A gente é refém de tanta coisa. A gente vive acuado e com medo e refém de tanta coisa e de tanta gente. Principalmente da gente. Vocês já perceberam isso? O quanto você é o seu algoz, o quanto você se limita, o quanto você se maltrata. Olha que coisa. A gente faz isso. A gente se limita e se maltrata e se restringe e se enfraquece. E por que que a gente faz isso? Porque a gente não sabe administrar a emoção. Às vezes a gente não quer nem pensar que a gente tem emoção, a gente quer esconder e esquecer, porque é tão difícil de lidar e às vezes é tão constrangedor para muita gente lidar com emoções, que é melhor fingir que não tá ali. E é assim que as pessoas acabam tomando rumos muito ruins, tomando decisões muito ruins na vida. E não é isso que a gente quer para vocês. Então, responsabilidade gera poder, gera controle, gera liberdade. Não dá para ser feliz sem ser livre. Não dá para ser feliz sem ser livre. Quando você é uma pessoa adulta. Quando você é criança, sim. Mas quando você é adulto, você quer mais da vida. Mesmo que você esteja aí numa casa bonita e ou seus pais, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou qualquer pessoa que seja esteja aí te dando tudo do bom e do melhor, você está estudando. Por que que você está estudando se você já tem as coisas? Não está te faltando comida, não está te faltando teto, é porque você quer mais da vida. Você está aqui hoje porque você quer mais da vida. Você entrou no impacto porque você quer ser mais leve, mais feliz, para você conseguir suportar a jornada, para você controlar a sua vida, para você ser protagonista, para você ser livre, para você ser mais feliz. É ou não é? A gente está aqui para isso, para você ser mais feliz. No final das contas, é isso. Então, a partir do momento que você tem responsabilidade, você tem poder, você tem capacidade, você tem controle. Então, a gente quer a responsabilidade. A gente não vai correr da responsabilidade. A gente quer ela, a gente chama ela pra gente. Agora, por que que às vezes a gente não chama ela pra gente? Porque a gente não se sente capaz. A gente não se sente capaz de resolver os nossos problemas. E aí a gente se infantiliza. Eu não sei se vocês já leram um artigo meu chamado Síndrome de Peter Pan. Alguém já leu? Alguns já leram Síndrome de Peter Pan. Eu vou colocar para vocês lá no grupo depois. Síndrome de Peter Pan fala disso, daquela pessoa que tem às vezes uma boa condição, tem suporte, e aí ela finge que ela estuda para concurso e ela mesma não entende por que que ela está se sabotando. Mas é porque é difícil, às vezes, para as pessoas romperem com a adolescência, com a infância. E a pessoa se sente tão incapaz de ser uma pessoa adulta no sentido completo da palavra. A Maíra falando verdade. A gente se sente tão incapaz, fala, gente, eu não me sinto tão diferente de quando eu tinha 15 anos, de quando eu tinha 16 anos. Só que agora eu tenho 30, 35, 40. Mas eu ainda me sinto aquela pessoa para muitas coisas de 15, 16, 17. Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto adulto o suficiente para dar conta de certos problemas ou empreender certos projetos. Então eu vou me infantilizar. Eu vou postergar o meu sucesso, porque esse limbo aqui, ele é ruim, mas ele é conhecido. E isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu sei que eu dou conta. Quantos e-mails eu recebo da pessoa com medo de passar e não dar conta do serviço? Eu recebo tanto e-mail desses, vocês ficariam chocados. E se eu passar e não der conta de trabalhar? E se eu não souber o que fazer? Você vai dar conta. Você tem que. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês ao longo do curso é: confia no seu taco. Confia que você sempre vai achar a saída e que você vai dar seus pulos. A gente vai aprender isso ao longo do curso.
E se eu passar e o serviço for ruim? Isso é outro medo muito comum. E se eu passar e o serviço for ruim, se eu passar e não gostar, você tem que pensar assim: eu vou dar meus pulos. Ou eu vou mudar de setor, ou eu vou fazer outro concurso, eu vou arrumar uma solução. Agora, essas dúvidas muitas vezes não são dúvidas, são desculpas para você não se esforçar o suficiente para conseguir passar. Porque você quer estar preso. Uma parte de você, não todo você, mas uma parte de você está tão insegura sobre ser uma pessoa adulta 100% independente que você se conserva ali naquele limbo, naquele lugar emocional e às vezes até físico de um pós-adolescente. Uma coisa que me incomodava muito quando eu estava para concurso é que eu sempre trabalhei desde novinha, desde os 17 anos. E teve um período bom que eu parei de trabalhar para só estudar. E eu morava com meus pais na época. Então, eu me sentia assim, retrocedendo. Sabe? Eu estava acostumada a ter meu dinheiro, de repente eu não tinha meu dinheiro mais. Eu me sentia infantilizada. Eu falava, eu me sinto com 12 anos. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho planejamento financeiro, eu não tenho nada. Tipo, tô vivendo igual uma criança. Tô vivendo igual eu vivia quando eu tinha 13, 14, 15 anos. Isso era uma coisa que me incomodava profundamente. Só que você também não tem um monte de problema quando você tá nessa situação. Você não tem boleto para pagar, você não tem prestação de apartamento para pagar, você não tem filho para cuidar, você não tem um monte de responsabilidade. Então, tudo tem ônus e bônus. E estar nessa situação, ela tem seu bônus. Mas eu quero mostrar para você que às vezes tem esse medinho no coração e tá se sabotando por causa desse medinho, é que você tá se apegando a um bônus muito pequeno. Não ter essas preocupações triviais de adulto e ter que correr o risco e dar a cara para bater na rua, porque o adulto faz isso, você bota a cara para bater na rua. O bônus que você tem de se proteger disso tudo é muito pequeno. Agora, se você conseguir passar por cima desse medo, dessa dificuldade e realmente atingir ali sua liberdade, sua independência, você vai ver o que é bônus na sua vida. Vai ter problema? Vai. Vai ter um peso? Existe um peso maior? Existe um peso maior. Você tem mais responsabilidades. Mas o bônus é enorme. Qual é esse bônus? É você ter gerência sobre a sua vida. Você faz o que você quer, na hora que você quer, você compra o que você quer, você mora onde você quer, você viaja para onde você quer, você convive com quem você quer, você decora a sua casa do jeito que você quer, a televisão vai ficar no canal que você quer, entende? O bônus é muito grande. Então, se você, como eu falei, nem toda mensagem que eu vou dar no curso vai ressoar no seu coração. Mas se você tá me ouvindo nessa parte que eu tô falando da síndrome de Peter Pan, que tá ali conservado, se sente conservado na adolescência, com medo de quebrar esse status quo, com medo de sair dessa vida conhecida, você tá perdendo muito. A vida tem muito mais para te dar, muito mais. E eu vou te empoderar, eu vou te convencer ao longo desse curso que você pode muito mais que isso. E o dia que você romper com essa barreira e você se tornar uma pessoa de fato super independente, você vai sentir do seu coração, nossa, graças a Deus. A vida é muito mais legal assim. A vida é muito mais leve assim. Você vai até conhecer hábitos e gostos que você não tem oportunidade de conhecer quando você está preso nesse limbo. Quem é você? Do que você gosta? Qual o tipo de decoração de casa que você gosta? O que você gosta de ver na televisão? Qual é seu horário de acordar e dormir natural? Se você mora com os seus pais desde sempre, muitas vezes você não conhece certas coisas suas. Você nem sabe o que é seu e o que é deles ali, emocionalmente falando, entende? Nunca houve essa separação. Então tem muito de você para você conhecer e desenvolver, só que a gente precisa tirar você desse limbo da adolescência tardia. E eu sei que você não tá no limbo porque você quer, você tá no limbo porque você tá com medo. Você tá no limbo porque você acha que você não é capaz de ir além dele. Mas você é. Todo mundo é. Todo mundo é. Certo? Vamos falar de uma outra coisa. Falei com vocês
mas no início da aula, sobre estudar não deixa ninguém surtado, certo? Eu falei isso para vocês. Estudar não é a parte difícil, o emocional é a parte difícil. Só tem uma pessoa nesse mundo que tem a capacidade de te deixar surtado. Você. Só você. Ninguém mais tem essa capacidade. Nenhuma circunstância tem essa capacidade. Tudo é um modo como você enxerga. É a gente que dá valor para isso ou aquilo. É a gente que classifica as coisas como felizes ou tristes ou neutras. Tudo é a nossa visão. Tem gente que passa, um grupo de pessoas vive a mesma experiência e relata coisas muito diferentes. Se vocês têm irmãos, você pode ver isso com muita clareza. Eu tenho 2 irmãos, eu vejo isso claramente. Tivemos a mesma vida, a mesma história, mesma casa, mesma criação, mesmo tudo, mesmas facilidades e dificuldades familiares. Mas somos extremamente diferentes. O meu irmão mais novo, por exemplo, é super calmo. O mundo pode estar pegando fogo que aquele menino não tem nenhuma ansiedade. Nenhuma. Ele é o tipo de pessoa que faz concurso e esquece de olhar o gabarito. Esquece. É um negócio fora do normal, assim. Tranquilo. Não se cobra, não se maltrata, não se persegue, nada disso. Ali é zero ansiedade. E eu era como? 1000% de ansiedade. Eu era aquela pessoa que saía do concurso e ia conferindo no celular, jogando no Google as perguntas, porque eu não aguentava chegar em casa para olhar no material. Entenderam? Então, pessoas diferentes, vivendo uma mesma experiência, têm visões muito diferentes. Então, essa visão que muitos compartilham de que concurso tem que ser estressante, horrível, pior época da sua vida, que você vai sofrer, você vai passar mal. Isso aí é um grupo de pessoas que vai enxergar a experiência dessa forma. Agora, você vai escolher se a sua vai ser assim ou não. Não existe uma determinação de que tem que ser assim. Tem gente que gosta até de ver as coisas com uma visão muito militar, né? Tudo é mimimi, estude enquanto eles dormem, o que que você faz de meia-noite às 6, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E isso é verdade? Para eles é. Eles estão errados? Quem somos nós para dizer, não é mesmo? As pessoas enxergam do jeito que elas querem, podem, conseguem, com base na experiência de vida delas. E não está errado propriamente. Agora, tem uma galera que não vai bem nesse tipo de visão de vida, que não sobrevive a esse tipo de visão de vida. Eu sou uma delas. Não fala que meu sofrimento é mimimi, não, que eu fico doida. Não fala que a vida tem que ser tão regrada assim que eu não consigo. Eu preciso viver de um jeito mais leve. Porque tem gente que sofre mais com as coisas do que outras pessoas. Tem gente que tem uma tendência mais melancólica, tem gente que tem uma tendência mais brava, tem gente que tem uma tendência mais ansiosa, tem gente que é mais perfeccionista, né? Então, o que que a gente precisa aqui no impacto? O que que o impacto é? É uma galera que tem um gosto em comum, uma visão comum de que nós não faremos essa jornada com base em tapa na cara, senta e estuda. A gente não é assim. Se vocês estão aqui, vocês não são assim. Se vocês chegaram até mim, vocês não são assim. A gente precisa de reforço psicológico positivo. A gente precisa de paz. A gente precisa de tranquilidade. A gente precisa de autoestima. A gente quer sair emocionalmente ileso desse túnel longuíssimo chamado concurso. É isso que a gente quer. A gente quer sair do outro lado aprovado e com a nossa sanidade mental intacta. Que só aprovado, surtado como eu cheguei do outro lado aprovada, cheguei aprovada. Eu cheguei com a minha sanidade mental intacta, eu tive que reconstruí-la do zero, não tinha nada. Entendem? Então, se a gente está aqui,
A gente tá aqui fechando esse acordo. Lala, meu medo é ser permissiva demais comigo. Lala, posso falar, Lala, que você é minha aluna? Que eu já te conheço bem? Lala é a pessoa mais perfeccionista que eu já vi. Pensa, super. E ela sempre acha que ela tá sendo permissiva com ela. Sendo que o chicote canta ali, entendeu? A gente sente às vezes, e essa é pra Lala, mas pra todo mundo que tá ouvindo. A gente às vezes sente que a gente é permissiva demais porque a gente acredita que só se a gente for algoz, se a gente for terrível com a gente, é que nós vamos ter uma performance de excelência. A excelência só vem para os que sofrem. A excelência só vem para os que são chicoteados. A excelência só vem para aquelas pessoas que se maltratam. Olha só. Empenho e sofrimento precisam ser dissociados na cabeça de vocês. Merecimento não vem com dor. No pain, no gain. Não concordo. Não é porque alguém botou essa frase numa camiseta que ela é verdade, né? A gente pega umas coisas de internet, hoje em dia, assim, olha umas frases, fala, pô, soou bonito pra caramba na frase de impacto. A gente acredita e segue o baile na nossa vida com aquilo, como se aquilo fosse uma religião. Não é sem dor, sem ganho. É sem empenho, sem ganho. Realmente, nada vai chegar de graça. Tudo a gente vai ralar para conseguir, a gente vai se empenhar para conseguir. Agora, empenho e sofrimento são coisas diferentes. Você não precisa sofrer para merecer, você precisa estudar para passar. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci algumas pessoas ao longo da minha vida que passaram em concurso, mas elas não eram surtadas que nem eu. Elas eram de boa. Sabe o que que eu senti quando eu vi que essas pessoas saíram do túnel inteirinhas e eu saí estraçalhada? Eu me senti otária. Foi isso que eu me senti, otária. Eu falei, uai, dava pra sair? Pode isso? Pode sair inteiro do outro lado, mas ninguém me contou? Mas que eu achei que sair estraçalhada era pré-requisito? Eu me senti idiota. Eu me senti enganada. Eu tô aqui para te dizer, não seja trouxa. Não enfia na sua cabeça que você tem que sair estraçalhado do outro lado, porque não tem. E um montão de gente sai inteirinha. Tem gente que tem mais facilidade de separar as coisas, tem um pouco mais de frieza para as coisas. Tem gente que é assim, tem gente que não é. Eu não era. Sou uma pessoa mais emotiva, não de expor emoção, mas eu sou mais reflexiva. Eu tenho uma tendência perfeccionista. Eu falo que sempre falei com o Lala que eu era igualzinha a Lala quando eu estudava. Então, eu tenho essa tendência. E a gente, vocês já perceberam? Vou falar uma coisa. Vocês já sacaram a facilidade com que vocês compraram esse discurso? Alguém chega pra você e fala, você tem que se estraçalhar inteirinho pra passar no concurso. E você nem questiona. Como que a gente faz isso, cara? Gonzalo, viver não é penitência, exatamente. A gente comprou esse discurso e não questionou. Como é que a gente comprou uma coisa dessa? Que a gente tem que chegar estraçalhado do outro lado do túnel, cara. E a gente ainda se pergunta, igual a Lala vive se perguntando: será que eu tô estraçalhado o suficiente? Acho que falta um pouquinho mais. Você não se questiona, será que eu tenho que ficar estraçalhada? Não, você se pergunta se você está estraçalhada de menos. Socorro. Vamos parar com essa insanidade. Isso é insanidade. Deram esse discurso pra gente, sabe por quê? Porque no marketing, isso vende. É muito mais emocionante uma história da pessoa que sofreu horrores e passou do que uma pessoa que estudou bastante, né? Foi persistente, passou um perrengue que outra ali, passou. Essa história não vende. Essa história não gera filme.
Essa história não gera depoimento bonito no site do Estratégia, no site do Gran Curso, no site do Alphacom, não gera. A gente quer ver a pessoa que enfrentou leões. É o que a gente quer ver. A gente quer ver isso. Não vende. Eu estive do lado de vocês e há anos eu trabalho com concurso público. Para quem não sabe a minha história, eu comecei como professora de inglês no ponto dos concursos, que antigamente era grande, igual a estratégia grande hoje. Eu fiquei lá 5 anos. Foi lá que começou o coaching. Eu comecei, foi uma das primeiras, foi 2013, coaching para concurso. Eu fui uma das primeiras lá, foi um dos primeiros cursinhos a ter. O Estratégia, criado por dissidentes do ponto, ex-professores do ponto que se uniram e criaram a Estratégia. Eu fui para o Estratégia como coach, fiquei 1 ano e saí e criei Mente Concurseira. Eu tenho até hoje muito contato com a galera dos cursinhos, dos professores e tudo. Eu tenho uma visão que você, aluno, não tem. Eu tenho uma visão de dentro do cursinho. E eu trabalho com coach. Então, olha só, entendam uma coisa. Antes de vocês saírem comprando discursos e depoimentos de aprovado, que são, assim, histórias incríveis. São empresas. Cursinho é uma empresa. Uma empresa que vende produtos. Cada curso é um produto. Entendeu? Cada curso é um produto. Eles estão errados? Não. Por quê? Porque o nome disso é marketing, isso é uma coisa que não é ilegal. Eles estão falando verdade, são histórias verdadeiras, ali não é inventado. Logicamente, eles vão pensar aquelas histórias que vai gerar mais comoção e que vai vender mais curso. Eles estão errados? Não, é o trabalho deles. Estão certos. Aí entra também a autorresponsabilidade. Eles não estão fazendo nada ilegal. Quem é? Você é uma pessoa adulta. Publicidade para criança não é uma coisa restrita? Porque a criança ela não é autorresponsável, ela não consegue se expor a uma publicidade e ter discernimento de escolher o que é certo, o que não é certo, o que é bom, o que não é bom para ela. Então, publicidade para criança é uma coisa hoje em dia muito restringida. Não é igual na década de 80, quando eu era criança, que o pau quebrava e era compra e batom, a criança sendo hipnotizada. Não existe mais isso, gente. Vocês lembram de compra e batom? Lembro, né? Galera da minha idade aí. Então, por que a publicidade para criança é restrita? Porque ela não tem autorresponsabilidade, ela não tem esse discernimento. Vocês são adultos, só que às vezes vocês consomem como criança. E ainda fala, porque o cursinho tal disse isso. Cara, eles estão fazendo o jogo deles, eles estão certos. Você que tem que ter filtro. O filtro está em você, não tem que estar neles. Eles vão fazer o marketing mais agressivo. Eu vi o crescimento do Estratégia quando o Estratégia era 3, 4 professores. Eles tiveram um crescimento absurdo. Por que eles tiveram um crescimento absurdo? Porque o marketing deles é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Já viram as polêmicas que eles fazem? Vocês lembram da promoção do número do Bolsonaro? Que se o Bolsonaro ganhasse, eles iam dar X% de desconto. E aí eles faziam live segurando um taco escrito Direitos Humanos. Vocês lembram dessa época? Que eles estavam, assim, que deu muita confusão nas redes sociais, que o pessoal batia, não vou mais comprar de vocês. Sabe o que vocês fazem quando vocês vão lá e comentam e xingam? Vocês dão engajamento. Os números deles no Instagram vão lá em cima. Eles fazem por isso. E funciona. Eles são hoje o maior cursinho. Eles são mais multimilionários do que vocês podem imaginar. Uma coisa de louco. Coisa de louco. Uma estrutura, assim, surreal. Eles são uma mega empresa. Eles são gênios do marketing. Eles compraram o link do nome do cursinho que eu trabalhava, que quando você jogava ponto dos concursos, o primeiro item no Google que aparecia era Estratégia Concursos. Eles fizeram isso antes do cursinho que era dono do nome fazer. Um marketing agressivo. E isso vale para vários cursinhos. Por que eu tô falando isso para vocês? Tenha filtro. Eles são empresa, eles estão no direito deles. Não vá comprando todos os discursos. Até porque todos os discursos não são para você. Quer ver um discurso que eu comprei minha vida inteira? Os professores partem do pressuposto desde a escola que você não quer estudar. Desde sempre. Aí, se você é aquela pessoa, tipo eu, tipo a Lala, que é mais perfeccionista, mais dedicada, mais certinha, quer fazer tudo direitinho, quer tirar nota boa, você vai escutar a sua vida inteira, você não estuda o suficiente.
Mas esse discurso não é para você, esse discurso é para massa que não estuda o suficiente. Só que o discurso é dado para todos. E você vai comprando, vai consumindo, vai engolindo aquele discurso. Por isso que você é uma pessoa mega esforçada que acha que não está se esforçando o suficiente. Aí só sobra o quê? Porque você já cruzou o limiar do esforço, agora só sobrou sofrimento. Você fala, não, o esforço eu já fiz, estão falando que eu estou fazendo pouco, então é porque agora eu tenho que entrar na cota da dor. Mas não, esse discurso não é para você. Entenda, quando eu faço um post na rede social, por exemplo, eu falo para mais de 50 mil pessoas ali que me seguem. Fora as pessoas que vêm e não me seguem. Não tem como você simplesmente falar perfeitinho para caber na vida da Tise, da Simone, da Lu, da Júlia. Eu não consigo. Às vezes vai bater em cima da sua realidade. Às vezes não tem nada a ver com você. Esse discurso desde a escola de tem que estudar, você não estuda, até estuda um pouco. Às vezes é para você, mas às vezes não é. Então não saia engolindo as coisas. Tenha filtro, especialmente concursinho para concurso público. Vocês não têm noção da competição que é nesse mercado. É um mercado altamente competitivo. Todo mundo virou coach. Todo mundo virou coach. Tá errado? Não, é um direito. É um direito. Cabe a você definir quem é que vai falar ao seu coração. Agora, não é porque o coach fulano de tal diz que é 2 tapas na cara, um café e vai estudar, que vai funcionar para sua vida. Tem gente que vai te falar que você tem que estudar 12 horas por dia, senão você não vai passar. Falar, a pessoa pode falar o que ela quiser. O problema é você consumir aquilo e acreditar. Mais uma vez, a gente bate na tecla de quê? Autorresponsabilidade. Você tem que ser responsável por proteger o seu emocional. Ninguém vai te proteger. Você já é uma pessoa adulta. Você precisa se proteger. Proteger o seu emocional. Proteger as suas crenças. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tende a se comparar demais com o coleguinha, não olha pro coleguinha. Até você sentir que você está fortalecido o suficiente para ver e não se abalar, não veja. Não veja. Cabe a você se proteger. Então, a gente que se enlouquece no concurso, a gente se impõe o sofrimento, a gente se impõe a ansiedade, a gente traz isso pra gente. Às vezes, tudo bem, fazemos isso sem nem notar. Às vezes, a nossa cegueira emocional é tão grande que a gente causa muito mal pra gente sem notar. Ou pior, achando que a gente tá certa. Com uma autocobrança excessiva, achando que se você se cobrar excessivamente, você vai ser maravilhosa. Não, você só vai ser triste e cansada. Entende? Vamos ter um pouquinho de frieza e pensar: o que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado? O que você precisa fazer para passar? Estudar. Você não chega para o fiscal e entrega junto com o seu gabarito um laudo da psicóloga dizendo que você surtou de tanto que você sofreu. Fala, nossa, pessoa maravilhosa. Mártir. Mártir do concurso. Toma sua vaga. Ninguém vai te dar uma estátua de bronze porque você sofreu. Ninguém. Você está pagando esse preço além da conta da sua cabeça. Ninguém está te cobrando isso. Agora, algumas pessoas falaram coisas que te levaram a pensar que isso é necessário? Com certeza. É só você abrir o Instagram que você vai ver isso. É gente postando 12 horas líquida, é gente falando no pain, no gain, é gente falando o que você faz de meia-noite às 6. Inteligência emocional é mimimi, autoajuda é coisa de gente fraca. Depressão é coisa de rico, pobre não tem tempo para ter depressão. Você é levado a pensar isso por muita gente? O estímulo para pensar isso chega até você? Chega. Isso aí você não controla tanto. Agora, você pode não olhar certas coisas. Ou se aquilo passar na sua frente, que às vezes você está olhando um negócio lá, ó, tranquilinho, e passa uma mensagem bizarra na sua frente. Você tem que olhar para aquela mensagem bizarra e não engolir a mensagem. Tipo, isso me serve, isso não me serve. Isso é verdade, isso não é verdade. E a gente precisa te fortalecer emocionalmente, porque seu filtro só funciona bem se a sua cabeça tá legal. Olha isso. Seu filtro só funciona bem se sua cabeça tá legal. Se você não tá com a cabeça legal, você começa
a consumir lixo, achando que tem que consumir. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aí, não precisa dizer, mas eu tenho certeza que alguém já se meteu em algum relacionamento amoroso que não foi muito saudável. Eu já. Lala tá ali, eu já. Muita gente, né? Já entrou em relacionamento que sofreu muito, que hoje você olha para trás e você fala assim: eu só podia estar louca. Eu só podia estar louca de ter ficado ali depois que fulano fez isso ou disse aquilo. Por que que eu fiquei? E para se perdoar disso, ó, sangue, suor e lágrimas pra gente se perdoar depois, né? Mas por que que a gente ficou? Porque nossa cabeça estava tão doida que o nosso filtro falhou. A nossa capacidade de autoproteção falha quando a gente não tá com a cabeça no lugar. Você já viu gente que fica em relacionamento abusivo? Você fala, gente, o homem bateu nela, por que que ela tá lá? Ela pode sair, por que que ela tá lá? Porque ela tá presa mentalmente lá. Entende? O filtro falhou. A pessoa tem que falar porque gosta de apanhar. Claro, ninguém gosta de apanhar. Mas o filtro falhou. A gente tem que olhar para essas pessoas com compaixão. Elas estão tão ruins da cabeça que o filtro não está funcionando. Então, não brinca com coisa séria. Sua cabeça é coisa séria. A sua cabeça te protege. Te protege das pessoas, dos perigos, das doenças. A sua cabeça te protege. Sua cabeça tem que estar tinindo. Você tem que estar com a cabeça muito focada, com um pensamento muito claro, para você tomar boas decisões na sua vida. Se você acha que você tem que sofrer, que você tem que sofrer para merecer as coisas, você vai desgastar o seu emocional. E isso não vai gerar só um cansaço. Você vai deturpar o seu filtro. E aí você vai abrir a porta da sua vida para coisas ruins e para pessoas ruins. Porque você vai se convencer de que é isso que você merece. Olha que perigo. Isso vai muito além, gente, de estudar para concurso. Muito além. Pessoas morrem por causa disso. Mulheres, principalmente. Porque a gente que é mulher é muito criada para quê? Para ser boazinha, fofa, sorridente, não balançar o barco, manter tudo ali do jeitinho que é. Só que se a gente não tem filtro, a gente dá tudo de nós pra gente não balançar o barco. E sabe o que que acontece? Tem situação que você tem que virar o bendito do barco, que você tem que afundar o barco, que você tem que pular do barco. Mas se a gente acha que a gente tem que viver para manter a estabilidade, se essa estabilidade é horrível e perigosa para você, você se mantém ali. Então, o teu filtro é o que te protege. Você não tem mais mãe e pai do seu lado zelando pelas suas decisões e pelo seu bem-estar. É você por você. Por mais que você tenha pessoas incríveis à sua volta, o responsável é você. Então, seu filtro é tudo na sua vida. Perceberam isso? É com base no teu filtro que você vai tomar as decisões. É com base no teu filtro que você vai se proteger. Se proteger de problemas financeiros, se proteger de pessoas, se proteger de situações. Seu filtro tem que ser incrível. É tudo que você tem. Ele é teu guia, teu norte. E para ter um filtro bom, você tem que estar com a cabeça boa. Tem que estar com a cabeça boa. Então, a gente vai estar aqui para fazer o quê? Você está um pouquinho fora do eixo. O concurso é tão complexo que ele entortou você um pouquinho do eixo. E várias coisas na vida entortam a gente do eixo. Perder uma pessoa querida entorta muito a gente. Muita gente viveu essa realidade nesse período de pandemia. Muita gente perdeu alguém querido. E a gente não fica a gente muda, a gente entorta. E a gente começa a fazer umas coisas que a gente nunca teve hábito de fazer, começa a fazer umas coisas nocivas pra gente, você também não entende por que tá fazendo, mas também não consegue parar de fazer. Começa a se sabotar, não sabe por quê. Porque você tá assim. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai conversar nas aulas, vai conversar no grupo, vocês vão ler o livro, vocês vão receber. E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai te botar você de novo.
você mais fortalecido, você acreditando que vai dar certo. E eu não falo só concurso, eu falo a tua vida vai dar certo. A tua vida vai dar certo. Por que que a tua vida vai dar certo? Porque você vai fazer dar certo. Você tem que confiar no seu taco. Vai dar certo. Tudo que você quer. Você quer casar? Você vai casar. Você quer ter filho? Você vai ter filho. Você não quer casar nunca? Quer viajar o mundo inteiro? Você não vai casar nunca, vai viajar o mundo inteiro. Seja lá o que você sonha, vai dar certo. Porque você vai fazer dar certo. Você não vai parar enquanto não der certo. E como é que eu sei que você vai aguentar lutar até dar certo? Porque a gente vai deixar seu tanque emocional sempre cheio. Querer andar com o tanque vazio, que é o que bota todo o projeto a perder. A gente tem que encher esse tanque. Ah, mas eu me sinto culpada de encher o tanque. Você vai pifar, você não tem opção. Não existe opção. Você tem que encher seu tanque emocional. E quanto mais você enche, mais você sente que você merece encher. E aí você entra numa espiral positiva. E quanto mais você fura o tanque, passa perrengue, sofre, você acredita que você precisa sofrer, mais você vai sofrer. E aí você entra numa espiral negativa. Talvez hoje você sinta que você perdeu total controle da sua emoção, da sua vida, e você sente que você está nessa espiral negativa, descendo, 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 e não sabe parar. Mas a gente está parando. Parou. Vamos encher esse tanque emocional. Dá para estudar e ser feliz. Dá para estudar e assistir série. Dá para estudar e ir à praia. Dá para estudar e ver sua família e ter um namorado e fazer o que você quiser fazer. Dá para estudar e deitar e dormir em paz. Dá para fazer. Talvez você não tenha costume de viver assim, mas a gente pode mudar. Por quê? Porque, como eu disse no início da aula, tudo é fluido e transitório, e tudo é uma gradação. Então, se hoje você está mais pro lado triste, empurra a régua pro lado feliz, faz alguma coisa para você ir pro outro lado. É fluido, dá para mexer, mexe. Mexe, você tem que acreditar que dá para mexer. No momento que você começar a perceber que você empurra a régua para um lado para o outro, e as coisas de fato se mexem, porque às vezes você nem tentou fazer e você já achou que não mexe. Mexe, você vai ver as coisas se desenrolando. E aí você vai falar: caraca, não é verdade mesmo? Não acredito. Eu já tive momentos na minha vida que eu tava no subsolo do poço, porque o fundo era pouco pra mim. Era pouco. E eu comecei, quando eu cheguei realmente assim, muito no fundo do poço mesmo, eu perdi 3 parentes, 2 deles com uma semana de diferença. Eu reprovei na receita. E meu namorado de milhões de anos começou a me tratar super mal do dia pra noite. Tudo caiu. Meu mundo caiu. Inteiro. Sobrou nada. Sobrou nada, 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 nada. Ali eu não tinha opção. Ou eu escalava o poço, ou eu escalava o poço e saía de lá. Foi só então que eu comecei a encher meu tanque emocional. Eu não precisava ter vivido aquilo. Não precisava. Poderia ter parado aquela situação toda, de todas as áreas da minha vida muito antes. Mas não. Tava eu lá cavando o fundo. Tá pouco, vão descer mais. Vão descer mais. E eu cavando, achando que eu merecia aquilo. Um dia eu falei: você quer saber de uma coisa? Ou eu paro com isso ou eu vou morrer. Começou a me dar realmente uma depressão, uma coisa assim muito horrível. Quem vivia comigo não me reconhecia mais. Eu era uma sombra de quem eu era. Eu era uma sombra de quem eu era. E eu falei: vou encher esse tanque agora? É pra encher o tanque? Agora eu vou encher o tanque, não. Eu tomava sol todo dia. Eu passeava no shopping. Eu terminei com o tal do namorado, porque ele só queria me maltratar, mas também não tinha coragem de terminar. Eu falei: quer saber, meu querido? Já vai tarde.
No dia que eu fui aceita para trabalhar no ponto dos concursos, que era meu sonho, ele me mandou um e-mail pedindo para voltar. Não respondi. Por quê? Porque naquele momento meu tanque emocional estava cheio. Se tivesse vazio, talvez eu tivesse voltado. Como eu voltei outras vezes. Então, olha, decisão ruim. Tanque vazio gera decisão ruim. Fiz isso na sua cabeça. Tanque cheio te dá discernimento. Você precisa de discernimento. Afinal, quem decide as coisas da sua vida é você. Ninguém vai te salvar, não. É você por você. Então, enche o tanque, que tanque cheio você toma uma boa decisão. Certo? Então, vai encher o tanque como? Na hora de descansar, descansa. Tira esse negócio de culpa da sua cabeça que só traz a sua vida. Vai ter seu momento de lazer. Você tem um hobby, tem alguma coisa que você goste? Se joga nisso, tem um tempo na sua semana para isso. Tenha contato com pessoas. Ah, mas todo mundo pergunta de concurso, não tem ninguém legal à minha volta. Tem aqui no Impacto um monte de gente legal. Um monte de gente que está vivendo a mesma coisa que você que vai te entender. Então, sejam amigos. Tenham contato, sejam amigos. Tenham pessoas, ser humano, enfim. Isso é uma bênção e uma cruz. O ser humano precisar de pessoas. Porque seria ótimo. Eu ia adorar não precisar de pessoas. Ser totalmente independente emocionalmente, não precisa de ninguém. Ninguém interfere no seu estado emocional, maravilhoso. Mas isso é possível? Não. Não dá. A gente adoece, o ser humano adoece sozinho. Então, selecione bem. Você não precisa de muita gente, mas você precisa de gente. Então, seleciona bem. Seleciona bem quem está na sua vida. E se hoje tem uma pessoa na sua vida que só está perturbando sua paz, causando caos, pensa direitinho por que você está mantendo aquela criatura ali. Porque costume não é um bom motivo. Costume não é bom motivo. Ah, porque eu estou com essa pessoa há 1 milhão de anos. Pensa direitinho se ela está cabendo hoje na sua vida. Coloca uma coisa na cabeça. Pra gente fechar aqui o nosso raciocínio. Você merece o melhor. E vai ter o melhor. Porque você vai lá buscar esse melhor. Agora, tem que ter coragem para tomar as decisões. Tem que ter um bom discernimento para tomar decisões. E só dá para fazer isso com um tanque cheio. Por que às vezes você fala assim, ah, eu tenho tomado umas decisões ruins, eu tenho me auto-sabotado, eu tenho feito isso, aquilo que não é legal pra minha vida. Por que eu tô fazendo isso? Eu não sei por que eu tô fazendo isso. Tanque vazio. Seu tanque tá vazio. Certo? Só pra gente fechar a aula de hoje, porque passa rápido, tá? Gente, que horas são? Que eu não tô conseguindo ver aqui. Alguém disse pra mim as horas? Por que eu fiz aqui? 12h06. Ah, agora consegui ver, consegui ver. Cliquei ele. Gente, realmente eu sou lerda com tecnologia. Consegui. Vamos lá. Eu falei que ia ser 1 hora de aula, já passei quase mais de meia hora, né? Só pra gente fechar um raciocínio, eu quero que vocês leiam uma parte do material que eu mandei pra vocês em PDF sobre diagnóstico. E eu quero depois que vocês coloquem pra mim no grupo se vocês descobriram algum diagnóstico errado de vocês e qual foi. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, tá? Eu tenho uma aluna que ela tava furando muito o cronograma dela. Rê, o material em PDF tá lá no grupo do Telegram, fixado lá em cima. Se você não conseguir achar, me manda um zap. A Rê também é minha aluna de coach, por isso que ela já tem meu contato. Eu tenho uma aluna que ela furava muito cronograma. E ela queria muito passar, muito, 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 queria estudar, queria fazer as coisas, e ela ficava frustrada com ela, falou, cara, não sei por que que eu furo, não sei por que que eu furo, não sei por que que eu furo, e fura. Fomos investigar. Ela achando que ela furava porque ela era procrastinadora. Eu já falei, amor, você não é, você está. E está em algum grau, não necessariamente o maior grau. Então, ó, fluido, flexível. Vamos descobrir o que está causando essa procrastinação? Porque procrastinação é uma coisa causada por um outro fator, você pode ter certeza. E normalmente não é preguiça, como a gente pensa. Sabe o que eu descobri qual era o diagnóstico dela? Ela tinha uma dificuldade enorme de dizer não para todo mundo que pedia alguma coisa para ela, porque ela tinha medo de perder essas relações. Então, ela tinha tanto medo, ela tinha medo de decepcionar as pessoas com um não e das pessoas não gostarem mais dela ou não ficarem mais na vida dela. Então, ela dizia sim para todo mundo.
Só que ela ia ficando ressentida depois com as pessoas. Fulano me atrapalhou, fulano fez isso, fulano me pediu aquilo, fulano não para de me pedir. Eu falei, você não para de falar sim. Se você fala sim, 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 até eu vou começar a te pedir as coisas. Você só fala sim. Então, você quer que as pessoas parem de te pedir as coisas? Fala, olha, eu posso te ajudar no dia tal, no horário tal, mas você não pode estar 100% disponível. Entender? Então, pessoal, deem uma lida nessa parte que eu dou vários exemplos de diagnóstico errado. E normalmente é procrastinação ou preguiça, ou, enfim, mil coisas que significam outras coisas. Por exemplo, não querer sair daquela normalidade que você conhece. Você se sabota às vezes porque você acha que se você passar, a vida vai mudar muito e você tá com medo. Às vezes é o medo de decepcionar as pessoas, de perder relações. Às vezes você tem medo de se destacar e se sentir muito no foco e você não se sente confortável sendo foco. Às vezes é sentimento de culpa por às vezes você ficar numa boa condição financeira quando às vezes a sua família não tem uma boa condição financeira. Às vezes é o medo do marido ou da esposa é, se sentir muito intimidado pelo seu sucesso e isso bagunçar o relacionamento. A gente tem tantos medos, todos nós. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. E às vezes a gente começa a tomar as decisões loucas e não sabe por quê. E aí a gente fica tentando resolver colar um band-aid lá no sintoma, sem resolver a causa. Muitas vezes a causa da procrastinação não é preguiça, é outra coisa. Então, quando a gente tem essa clareza, os medos inconscientes, exatamente, Maria está falando. Então, eu quero que vocês olhem esse capítulo com carinho esse final de semana, tá? E a gente vai conversar sobre isso. E eu quero que vocês coloquem lá para mim no grupo o que vocês perceberam que era um diagnóstico errado seu. Fechou? Show de bola, pessoal. Olha, amei nossa primeira aula. Amei ver a carinha de vocês. Amei demais. Alguém tira print pra mim que o meu celular tá tipo num suporte, eu não consigo acessar o botão. Tira print aí todo mundo. Isso aí, tiraram? Depois vocês mandam lá no grupo, tá? Pra mim. Eu quero postar vocês. Gente, amei a aula. Tô muito feliz que a gente tá, ó, junto, unido, comunidade. Sejam amigos, sejam meus amigos, sejam amigos uns dos outros. Eu tô muito grata a vocês e a Deus por ter tido essa oportunidade hoje, a gente ter esse espaço. Eu quero muita participação de vocês no Telegram, não fiquem com vergonha. Aqui é um ambiente seguro, ninguém vai te julgar. A gente tá junto nessa. Aqui é um ambiente seguro, eu quero que vocês sintam isso. E eu quero que hoje e amanhã, final de semana, vocês tenham o compromisso de encher esse tanque. Então, faça uma coisa muito legal por você hoje e faça uma coisa muito legal por você amanhã. E você vai ver que a sua segunda-feira vai ser mais produtiva. E quando bater aquele sentimentozinho de culpa, você pensa: isso não é meu, isso não me pertence. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o dever de ser feliz, que Deus não te botou aqui à toa. Deus não te botou aqui à toa. Ele botou aqui para você ser feliz e contribuir com a felicidade das outras pessoas. Essa é a nossa missão nessa terra. E se você estiver triste, cansado, amargo, exausto, você não vai conseguir ajudar ninguém. E a gente tem tanta gente para ajudar. Certo? Curtam o final de semana de vocês. Quem tem que estudar, cumpre o cronograma direitinho, faz o que tem que ser feito, porque é mais sofrido não fazer do que fazer. Vocês sabem disso. O dia que não faz, você sofre mais do que o dia que você fez. É melhor cansaço do que estresse, hein? É melhor cansaço do que estresse. Agora, faz suave, faz leve, faz feliz. E depois que terminou de estudar, esquece concurso e vai viver. Que a vida não volta. A vida não volta. Bora encher esse tanque, então? Show? Pessoal, a gente vai se falando direto no Telegram, sem ser sábado que vem no outro. Temos aula, é a cada 15 dias. Já mandei para vocês e-mail com o cronograma.
tá bom? Amei, pessoal. Muito obrigada pela companhia nesse sábado. Ó, foi tudo de bom. Para mim é uma alegria enorme estar falando com vocês. É muito legal ver a carinha de todo mundo. Eu amo isso, gente. Porque no Instagram eu não vejo tanta carinha de vocês, né? Aqui eu consigo ver vocês. Incrível, amei. E a gente vai se falando, tá bom? Grande beijo.